Obrigada. Passo a palavra, então, à nossa querida Maria Lúcia. Obrigada. Você tem para mim? 10 minutos, 10 a 15 minutos. Ok. Bom, boa tarde. Eu agradeço imensamente à nossa deputada Luísa Erundina a honra de convidar a Auditoria Cidadã da Dívida a fazer parte dessa comissão, ao lado de respeitáveis entidades da sociedade civil aqui presentes, e me sinto mais honrada ainda de dividir essa mesa com o nosso mestre de sempre, professor Fábio Conder Comparato, que inclusive tanto incentiva a participação popular. Cumprimento a todos os deputados presentes, a todas as pessoas, principalmente aos indígenas, verdadeiros donos dessa terra, a quem eu honro e conto que um amigo nosso que é dirigente indígena lá no Rio de Janeiro vai levar para o Congresso de vocês a proposta de montar um núcleo da Auditoria Cidadã da Dívida em cada tribo. E essa vai ser uma honra muito grande para nós. Viu? Bom, eu preparei uma rápida apresentação aqui, porque por uma sociedade mais justa, como é o objetivo dessa comissão, nós temos que lidar com pelo menos 2 pontos. O sistema da dívida e o modelo tributário. Claro que muito mais além disso, mas para focar neste momento no sistema da dívida e no modelo tributário. Nós precisamos lembrar das riquezas do nosso país. Esse quadro que o professor Fábio Conder Comparato acabou de desenhar aqui para nós é incompatível, totalmente incompatível com as riquezas do Brasil. O Brasil é um dos países mais ricos do mundo. Nós temos a maior reserva de nióbio do mundo. O Canadá tem 2% do nióbio. Garante com esse dinheiro saúde e educação de graça para toda a população. O Brasil tem 98%. E o que acontece com o nióbio brasileiro? Não tem controle, a comercialização, ninguém sabe quanto se arrecada de nióbio, para onde vai, é uma empresa privatizada que faz essa comercialização. Então, começa por aí. Além disso, nós temos a terceira maior reserva de petróleo depois da descoberta do pré-sal, a maior reserva de água potável do mundo, a maior área agriculturável, riquezas minerais de todos os tipos e terras raras que só existem aqui, riquezas biológicas de todas as espécies, extensão territorial continental e falamos o mesmo idioma, não é? Inclusive os indígenas falam o nosso idioma, não é? Extensão territorial, clima favorável, potencial energético, industrial e comercial, riqueza humana e cultural. Então, como é que nós estamos nessa crise econômica? Que, aliás, é uma crise econômica seletiva. Alguns setores não estão em crise. Os bancos, como muito bem frisou o professor Fábio, não estão em crise. Ano passado lucraram 81 bilhões, valor próximo ao orçamento da saúde, ao orçamento da educação, e esse ano aumentaram os lucros. Que mágica é essa se nós estamos em desindustrialização, com queda da atividade comercial também, desemprego recorde, perdas salariais e entregando o nosso patrimônio? Que mágica é essa do lucro dos bancos? É evidente que está havendo transferência de recursos públicos para o setor financeiro privado. E a engrenagem que favorece essa transferência é o sistema da dívida, junto com as benesses tributárias desse setor. Temos também uma crise social, política, e só se fala em ajuste fiscal. Cortar gastos sociais, cortar investimentos, entregar patrimônio por meio das privatizações, e temos o crescimento acelerado da dívida pública, não é? Nesse ambiente de crise, o capital está avançando. Nós temos tido o aumento das taxas de juros que aumentaram 30% das eleições para cá. Na época das eleições, a Selic já estava em 11%. E agora está em 14,25%. Mas os títulos estão sendo vendidos a mais de 16%. Não é? A desculpa é subir juros para controlar a inflação pelo Banco Central.
Só que aumentar juros não controla o tipo de inflação que nós temos, não é? Isso aí está servindo para aumentar ainda mais o lucro dos bancos com o aumento das taxas de juros. Temos visto também o abuso na prática de mecanismos financeiros, como as operações de swap cambial, que é uma garantia que o Banco Central dá para bancos e grandes empresas importadoras e exportadoras, de garantir a variação do dólar. Todo mundo sabia que o dólar iria subir, inclusive o Banco Central. E aí ele garante essa variação, faz contratos sem limite, mais de 300 bilhões de dólares em contrato de garantia de swap. Onde está a responsabilidade monetária neste país? É claro que o dólar subiu, como já era esperado, e os prejuízos, se somarmos os meses em que deram prejuízo, nos últimos 12 meses, nós temos aí 169 bilhões de reais de prejuízo com esse tipo de operação. Como é que pode? E como é que está sendo coberto? Com títulos da dívida pública, da forma que o professor Fábio Comparato falou. O Tesouro emite e entrega de bandeja, sem ônus para o Banco Central. Temos também as operações compromissadas, em que o Banco Central estabelece para o Brasil uma base monetária bem baixinha, de 5% do PIB, de tal forma que o Brasil é um país que não emite moeda, mas emite dívida, que paga os maiores juros do mundo. E os bancos compram essa dívida, criam moeda, emprestando para os seus clientes. Uma verdadeira farra para o sistema financeiro. E essas operações compromissadas, feitas com esses títulos que o Tesouro passa para o Banco Central, já alcançam quase R$1 trilhão. E os juros dessas operações têm que ser pagas em dinheiro, em cash, para os bancos. Um verdadeiro absurdo, não é? Então, nós temos aí um abuso na utilização desses mecanismos financeiros que estão gerando dívida pública para nós pagarmos, não é? Por isso é que nós somos esse país rico que eu descobri e estamos com esse quadro dramático que brilhantemente o professor Fábio acabou de descrever. E com esse quadro, qual é a receita? O ajuste fiscal, aumentando o tributo de forma equivocada, garantindo benesses tributárias para os ricos e entregando o nosso patrimônio. O verdadeiro rombo das contas públicas está na dívida pública. Não está na Previdência, como muitos gostam de dizer. Está na dívida pública. Em 8 meses, de janeiro a agosto, a dívida pública interna aumentou R$500 bilhão. Eu fotografei, está aí a tela, porque as pessoas não acreditam quando a gente coloca. Em janeiro, estava em 3,2 trilhões o volume de títulos emitidos pelo Tesouro. Em agosto, atingiu 3,691 trilhões. Aumentou R$500 bilhão esse ano. E em que condições? Pagando as taxas de juros mais elevadas do mundo. Como eu falei, a Selic já atingiu 14,25, mas os títulos estão sendo negociados a 16,4. O Congresso não interfere no patamar dos juros. O Copom, a diretoria do Banco Central, não eleita como os senhores, não eleita, decide as taxas de juros e isso vira lei. E não importa se tem dinheiro para pagar esses juros, por quê? Se os recursos existentes no orçamento não são suficientes, corta gasto social, aumenta tributo. E se isso não é suficiente, entrega patrimônio, privatiza e entrega e paga-se os juros. E se ainda não é suficiente, emite título e paga os juros. Não é? O Congresso também não interfere na destinação brutal de recursos para a dívida pública, porque quando o orçamento vem para essa casa, essa parte da dívida, os senhores não podem nem apresentar emenda, por conta do artigo 166, parágrafo 3º, inciso 2, letra B, artigo sobre o qual recai uma denúncia de fraude, porque o próprio ministro Jobim
ex-ministro, né, Jobim, confessou que artigos foram introduzidos à Constituição sem ter sido votados. E este é um deles, conforme provaram professores da UNB.